Vocês conseguiram dormir? Sim. Então podemos trabalhar. Eu pergunto quanto tempo me está concedido, porque no segundo horário vi que já meia hora já foi. Eu tenho meia hora então? Então tá. Bem, vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer o convite recebido para estar aqui com vocês hoje. De fato, o momento é muito bom e oportuno para compartilhar um pouco sobre o tema que me foi pedido, sobre o sínodo, sobre a família. Não é o sínodo da família, mas sobre a família. E já teve uma etapa, ano passado, uma assembleia extraordinária, e neste ano, a assembleia ordinária, sempre focado, o tema focado na família. Diferentes os enfoques, ano passado era mais a problemática ou a situação da família, né? O tema da assembleia extraordinária no ano passado foi né? Os desafios atuais da família e a evangelização. E a assembleia deste ano terá como tema vocação e missão da família na igreja e no mundo contemporâneo. O tema do ano passado foi voltado assim a um grande ver da situação da família no mundo e os desafios da família, da situação da família para a evangelização. E neste ano será propriamente julgar e o agir. Então, olhar a família a partir justamente da sua vocação, a sua missão. Afinal, o que Deus quer da família? É a vocação da família, a sua missão, né? Para que a família? E, portanto, neste ano o tema está voltado, justamente a gente poderia pôr dentro do esquema, para o julgar, o agir. Bem, eu gostaria de, primeiramente, falar um pouco sobre o que é o sínodo mesmo, sobre o próprio sínodo, para vocês também acompanharem justamente este momento da vida da igreja e poderem perceber toda a sua importância. Por isso, me concedam alguns minutos para a gente falar do próprio sínodo, que é um ato da vida eclesial muito importante. Quando se fala de assembleia, é bom fazer-se tantas assembleias em todos os níveis, em todos os tipos. Bem, esta assembleia do sínodo dos bispos, o que de fato representa na igreja? O sínodo dos bispos é um organismo da igreja. Na igreja nós temos os grandes organismos, digamos assim, de comunhão para promover a unidade, a missão comum da igreja, de participação, de corresponsabilidade. Nós temos na igreja o Papa, responsável por toda a igreja universalmente, mas não sozinho. Na diocese temos o bispo, responsável pela diocese, mas não sozinho. Então, em âmbito de igreja, no mundo todo, o maior momento da vida da igreja, qual é? É o concílio ecumênico, quando o Papa convoca, reúne os bispos do mundo inteiro para tratar as questões que ele quer tratar e propõe. E o concílio ecumênico é a assembleia máxima da igreja. E aí, aquilo que lá se decide, naturalmente, sob a condução, né, a guia do Papa, é dentro, naturalmente, daquilo que estabelece a própria vida da igreja. O concílio não passa por cima do Papa, mas ao mesmo tempo o Papa leva em conta o concílio, né? O concílio não é só consultivo, o concílio decide muitas coisas na vida da igreja. Portanto, o concílio é todo o episcopado com o Papa, né, o colégio, né, assim diz a teologia, o colégio episcopal, junto com o sucessor de Pedro, representa, portanto, o colégio episcopal o órgão máximo de responsabilidade da vida da igreja. Concílio, nós tivemos o Concílio Ecumênico Vaticano II.
Não acontece todo dia um concílio. No final do Concílio Vaticano II, os bispos pediram ao Papa Paulo VI, em 1965, portanto há 50 anos, que o Papa Paulo VI instituísse na Igreja Latina, nossa, de rito latino, o Sínodo dos Bispos, que já existia há muito tempo nas igrejas de rito oriental, a Igreja Ortodoxa mesma, que vive muito dos sínodos, mas também as igrejas católicas de rito oriental, maronita, melquita, armênia, e vai por aí, né? Ucraniana, as igrejas católicas de rito oriental também têm o seu sínodo, né? Pois bem, então os bispos pediram para que o Papa instituísse na igreja católica de rito latino, nossa, de rito latino, também o sínodo dos bispos, para que depois do concílio se continuasse esta comunhão e participação, corresponsabilidade dos bispos com o Papa, pela igreja toda, que continuasse isso depois do concílio, mesmo sem precisar convocar um concílio todo, mas que de todas as conferências episcopais do mundo, então, fossem chamados, convocados pelo Papa, muitos escolhidos pelas próprias conferências, mas finalmente é o Papa quem convoca os bispos para as assembleias do sínodo. Então, o Papa Paulo VI instituiu o Sínodo dos Bispos como um organismo estável. Então, não acontece sínodo só a cada 4 anos. Não, o sínodo é um organismo estável da Igreja. Tem a Secretaria-Geral do Sínodo em Roma, permanentemente. Tem lá um cardeal que é o secretário-geral do Sínodo dos Bispos, no momento o cardeal Baldisseri, que foi nosso núncio apostólico até pouco tempo atrás. Ele é o secretário-geral do Sínodo. E o Sínodo dos Bispos, além dos colaboradores internos, tem então um conselho, 15 cardeais do mundo, o conselho do Sínodo dos Bispos, que esses são chamados a reuniões frequentes para preparar a próxima Assembleia, para acompanhar todos os trabalhos também de, digamos, de execução, de pôr em prática aquilo que foi a última Assembleia realizada, de modo que as coisas se realizem, vão em frente. Então, eu posso falar com liberdade disso, porque também sou membro desse conselho, eu tenho acompanhado nos últimos 8 anos praticamente, todos os trabalhos também do conselho do sínodo, a gente sabe como é que as coisas são feitas. E, portanto, o conselho prepara as assembleias, claro, tem o regulamento e tudo mais, e o Papa escolhe o tema das assembleias do sínodo, depois o conselho do sínodo, o sínodo dos bispos, vê como preparar. Normalmente aí tem um primeiro momento de preparação, é um pequeno documento chamado lineamenta, depois que o Papa dá o tema, se reúne o conselho, escuta um pouco as conferências episcopais do mundo, consulta o que neste tema deveria ser desenvolvido. Então, das sugestões, então, é levantado um temário, praticamente diretrizes sobre o tema, recebido depois, isso vai para as conferências de novo, do mundo todo, e são dadas sugestões, indicações de desenvolvimento, e disso depois se faz um instrumento de trabalho para o sínodo. Então, para a próxima Assembleia, serviram como indicações para fazer o instrumento de trabalho, como lineamenta, podemos dizer, justamente as conclusões da Assembleia Extraordinária do ano passado, que reapareceram em forma de muitas perguntas. Vocês ajudaram talvez a responder as perguntas, uns 2 meses atrás. Então, essa foi a grande consulta para a próxima Assembleia, e disso foi então elaborado pelo Conselho do Sínodo o instrumento de trabalho. O Papa acompanha todo esse trabalho, naturalmente, participa das reuniões do Sínodo, do Conselho do Sínodo em Roma. A última vez foi em final de maio, ele participou 1 dia e meio, esteve lá reunido conosco, lá para justamente acompanhar, porque quem preside o Sínodo é o Papa. O Papa é presidente, poderia ser outro, o Papa preside, como sucessão de Pedro, o episcopado, a Igreja e, portanto, o Sínodo dos Bispos. E então chegamos justamente
ao instrumento de trabalho, que agora já foi publicado essa semana, ainda publicado em Roma, que não apareceu ainda impresso, mas logo aparece impresso. Porém, na internet já podem achar. Né? Alguém já teve contato com o instrumento de trabalho da próxima Assembleia pela internet? Levanta isso. Olha, que bom, já tem vários. Procurem na internet, vocês já podem baixar antes que seja impresso pelas Paulinas, pelas edições CNBB e outros, vocês já terão em mãos o próprio instrumento de trabalho para ver, afinal, como agora está a proposta de trabalho. Não é um documento ainda. Alguns já estão dizendo documento. Não, não é um documento ainda. É proposta de trabalho para a próxima Assembleia. Então, sobre esta proposta de trabalho é que justamente a Assembleia, em outubro, vai trabalhar, capítulo por capítulo. Aí é o método de trabalho da Assembleia, né? Para que, de fato, não haja uma dispersão enorme nas intervenções, nas reflexões sobre o tema. Então, o instrumento de trabalho, justamente, olha, o trabalho é sobre este tema, sobre este e sobre este. Mas vocês verão como, de fato, o instrumento de trabalho é abrangente sobre as questões da família. Assim se prepara o sínodo. Como se faz o sínodo? Bem, quem é que participa para começar? É dos bispos. Então, ordinariamente, os bispos participam. Quem dos bispos? Os bispos são eleitos pelas conferências episcopais, isso está previsto. Quantos por conferência? Conferências grandes, como o Brasil, escolhem 3 e 2 suplentes. Conferências pequenas, até 10 membros, escolhem 1. Depois, até 50, até 100 membros, escolhem 2. Acho que até 10 membros, não, até 50 membros, escolhem 1. Depois, até 100 membros, escolhem 2 e mais de 100 membros, escolhem 3. Basta. Pois o Papa convida alguns. O Papa convida também alguns bispos para a Assembleia do Sínodo. E, de acordo com o tema, são convidados outros peritos, teólogos, peritos sobre o tema, são convidados, naturalmente, são convidadas pessoas ligadas ao tema. Neste caso, são convidados casais, uma série de casais que também terão o seu momento lá dentro da Assembleia do Sínodo. E são convidados também os que são chamados convidados fraternos, que são representantes de outras igrejas cristãs não católicas, anglicanos, luteranos, ortodoxos, etc. São convidados, naturalmente não por direito, mas são convidados, para participarem como convidados fraternos. Eles também terão o seu momento de intervir. De resto, o trabalho interno, ele é conduzido por um secretário especial, nomeado para isto. Este ano, para esta Assembleia, já está nomeado o arcebispo de Chieti, Vasto, na Itália, Bruno Forte, é um teólogo, Dom Bruno Forte, e tem um relator geral, que deve, no começo, ele expõe, digamos, o tema brevemente, expõe qual é a questão, afinal, para encaminhar os trabalhos, e no final, depois de todo o trabalho feito, ele faz justamente a apresentação de todo o resultado, para que ele depois seja submetido à votação dos membros do Sínodo. O relator geral neste ano é o cardeal de Budapeste, na Hungria, cardeal Erdő. Bom, quem preside o Sínodo é o Papa, mas o Papa, claro, pessoalmente, ele não está lá te chamando, pode intervir, vem cá, vamos para o cafezinho. Não, o Papa escuta. Está lá, sentado à mesa, bonitinho, e tem 3, normalmente, presidentes delegados. Neste ano vai ter 4, presidentes delegados que conduzem os trabalhos, de acordo com todos os regulamentos do Sínodo, que conduzem. Nesse caso, teremos o cardeal Dom Raimundo, representando a América, um pouco por continente, o cardeal de Paris, representando a Europa, o cardeal de Manila, representando a Ásia, e o cardeal de Durban, na África do Sul, representando a África. Serão os presidentes delegados, portanto, do Sínodo. Como funciona? A Assembleia do Sínodo é um grande ouvir. É um grande ouvir. Por isso, nessa próxima vai ter alguma pequena alteração no método, mas normalmente os participantes pedem a palavra, recebem.
5 minutos para falar, né? E se inscreve e daí vem todo mundo que quer falar, inscreve, né, e fala. Depois, aí tem uma parte, tem as falas livres, aí são 3 minutos. Quer falar, sem ser necessariamente sobre o tema do dia, né, mas ainda assim relacionado com o tema, se inscreve e fala 3 minutos. Passaram os 3 minutos, passaram os 5 minutos, corta o microfone e passa para o outro. O negócio não é pichar a palavra, não. Então, é um grande ouvir. No ano passado, a Assembleia Extraordinária sobre a Família, houve cerca de 350 intervenções. Vocês já imaginaram? Por 2 semanas. 2 semanas. A Assembleia Ordinária agora serão 3 semanas. Mas não é só falatório, não. Tem um primeiro momento de intervir, para fazer um grande painel, né? E claro, quem vem dos vários países, que vem de muitas situações, fala a partir das suas percepções, experiências sobre o tema. Aí se forma naturalmente um grande mosaico. É muito interessante isso. Cansa? Sim, cansa. Mas é muito interessante para se ter uma ideia de como estão as coisas, né, no mundo todo sobre aquele assunto. O tema, por exemplo, sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja, 2012, foi muito interessante, né, sobre a nova evangelização. 2008 foi sobre a Palavra de Deus. 2012 sobre a nova evangelização. Muito interessante ouvir todo esse conjunto de experiências. Depois, aí vão os trabalhos de grupos para começar a fazer, justamente, a coletar as propostas final. De tudo que ouvimos, do que é o tema, afinal, o que nós queremos dizer. E finalmente acontece os plenários, vem a elaboração das propostas e finalmente a votação das propostas do sínodo. O sínodo é consultivo, o sínodo não é decisório, isto é, não decide, o sínodo é consultivo, a própria natureza do sínodo. Quem faz o documento do sínodo? Quem faz o documento é o Papa. Por isso, as propostas do sínodo podem ser publicadas logo, mas sempre tem a conotação de propostas. E elas não são decisões. E o Papa Bento XVI já mandou publicar logo as propostas que surgiram do sínodo, a votação. E este Papa, ano passado, mandou não só publicar logo, mas mandou publicar também a votação que cada proposta teve, né? Quantos votos cada proposta atingiu. Pronto, todo mundo sabe, todo mundo viu quais são as propostas que têm mais dificuldades, maior, né, menos consenso, outras que têm maior consenso. Então, do ano passado não teve um documento, né? Teve a relação final do sínodo, né? O relatio sínodi, assim chamada, votada, bonitinha, mas não é um documento, é a proposta votada do sínodo. Neste ano vai ter a mesma coisa e depois o Papa certamente fará a exortação apostólica, que é o documento final. A exortação apostólica é o Papa que faz. E, naturalmente, ele recebe todas as propostas, e a partir das propostas, mas não só, mas a partir de toda a reflexão do tema, e a partir do que o próprio Papa quer pôr, ele tem toda a liberdade de dizer assim, 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 né? E aí ele faz a exortação apostólica. Vocês lembram de alguma exortação apostólica anterior? De algum sínodo anterior? Opa! Na família já teve sínodo? Este vai ser o 3º. Sobre a família. Então, quando é que teve o primeiro? 1980. Em 80. E qual foi o documento? Isto é, a exortação? Familiares Consórcio. Familiares Consórcio. O título é sempre dado em latim, tirado do começo, do primeiro parágrafo da encíclica. Familiares Consórcio, isto é, a união familiar, e assim continua o texto. E depois subtítulo sobre a vocação e a missão da família no mundo contemporâneo. Agora o tema volta, mais uma vez, né? De 80 para cá, quantos anos passaram? 35. Estamos de novo sobre o mesmo tema. Será que tantas coisas mudaram? De 80 para cá? Aquilo que se disse lá já não vale mais, agora tem que dizer outras coisas? Então, o sínodo não necessariamente para dizer outras coisas, mas dizer as mesmas, se elas continuam verdadeiras, talvez de uma forma renovada.
Então, a intenção ao criar o sínodo, ao instituir o sínodo, era esta, né? As grandes reflexões, bonitas reflexões do concílio, que fez uma passada geral na missão pastoral da Igreja. O Concílio Vaticano II não foi um concílio dogmático que queria definir verdades de fé, como foram tantos outros na história. Foi um concílio pastoral. Então ele se ocupou do grande espectro da missão pastoral da Igreja, né? E o sínodo foi instituído para que depois, sem precisar convocar um concílio, estas mesmas temáticas do concílio fossem retomadas de tempos em tempos, atualizadas, ditas de novo, ditas com novas contribuições, ditas num novo contexto histórico, cultural, social, eclesial, assim por diante. Pois é, e a família no concílio já apareceu? Onde está? Onde se fala da família no concílio? 50 anos depois já esquecemos o concílio. Em que documento do concílio se fala da família? Se fala especialmente na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Se fala bonito. E isto que está lá, é bom retomar que está bonito, está válido. O concílio fala de uma maneira muito importante da família. Isso, hoje, no contexto de hoje, seria muito bom retomar, reler aquilo que está lá. É base para aquilo que justamente hoje nós estamos vendo, né? O concílio, através da Constituição Gaudium et Spes, parêntese, quem ajudou a redigir a Gaudium et Spes foi São João Paulo II, bispo novinho ainda, né? Auxiliar ele era na época, né? Auxiliar, esteve no concílio, mas ele era formado justamente em filosofia, em antropologia. Ele esteve muito nessa comissão que tratava da questão da Constituição Pastoral e certamente na questão da família. Pois é, ali aparece uma fundamentação bonita da questão da família, fundamentação antropológica, né, e teológica da família, que está faltando hoje. Está faltando hoje, porque hoje nós estamos debaixo de uma pressão cultural, de uma filosofia que desmantelou a percepção de quem é o homem, quem é o ser humano, né? Daí quem é a família, afinal, para que casamento, né? Pai, filho, que negócio é esse? Não precisa mais pai, não precisa mais... Que filho e quem? Não precisa mais nem pai nem mãe. Sexo masculino, para que masculino, filho? Que negócio é esse? É a cultura que colocou isso na cabeça do povo, né? Cada um escolhe o sexo que quer ter. Quer dizer, hoje estamos numa confusão antropológica muito grande, uma confusão a respeito da concepção do ser humano. Isso é da filosofia, da cultura do nosso tempo, que vem caminhando, né? E que põe o acento, sobretudo, em alguns pontos, isto é, dizendo que não existe uma natureza humana, não existe algo estabelecido, mas cada um faz. O ser humano se faz. Nós fazemos a nossa história. Vamos lá, tudo bem. Mas eu faço da minha identidade. Eu sou aquilo que eu faço de mim. Eu sou aquilo, até mesmo naquilo que me constitui na minha identidade mais pessoal, homem e mulher. Eu sou aquilo que eu escolho ser. E me faço, é a sociedade que me faz, e assim por diante. Quer dizer, é uma confusão danada. Vamos lá retomar o concílio, na Gaudium et Spes, fala bonito justamente da realidade do ser humano. Então, de tempos em tempos, retomar os grandes temas, e é o que foi feito. Cada sínodo, cada assembleia do sínodo foi a retomada de um dos grandes temas do concílio. E agora estamos de novo, pela segunda vez, em sínodo, retomando o tema da família. Em 80, do qual veio este monumental documento, a Exortação Apostólica Familiares Consórcio, do ano passado, que foi uma assembleia extraordinária, que não produziu documento, mas estava justamente amarrada a esta segunda assembleia deste ano, sobre o tema da família, e do qual certamente vai sair uma exortação apostólica para dar novas orientações, novas diretrizes, mas também afirmar aquilo que a Igreja quer afirmar para o mundo sobre a família. Sobre a família. Afinal, a Igreja tem uma boa nova para comunicar ao mundo.
Então, que boa nova sobre a família, sobre o ser humano, sobre o casamento, sobre, afinal, a sexualidade, sobre a paternidade e a maternidade, sobre a filiação, os filhos, enfim, sobre a vida da família. Que boa nova é esta? A igreja quer dizer de novo, uma contribuição justamente para o mundo que está todo confuso, precisando novamente ouvir essa boa nova. Bom, quem não quer ouvir não vai ouvir, mas a igreja vai falar. A igreja vai falar. Portanto, o sínodo tem esta missão e, portanto, se pela terceira vez em 50 anos, depois do concílio, nós estamos tratando da família na igreja, isso diz alguma coisa. O que será que diz? A família é importante. A família é importante, senão não estaríamos aí nos ocupando tanto da família. A família é importante. O casamento é importante. É importante para quem? Para a igreja mesma? Bem, sim, mas antes de tudo é importante. Para quem? Para a própria pessoa humana. Tira a família. Como é que fica a pessoa humana? Mas é isso que está por trás do que nós hoje temos na cultura. O individualismo absoluto, o subjetivismo absoluto, cada um sozinho, e que nós estamos encontrando cada vez mais uma sociedade, uma cultura de sozinhos, de solidões. Na história da filosofia, tínhamos um filósofo, Leibniz, que dizia que o mundo é feito de mônadas. O que são mônadas? Na concepção de Leibniz, de partículas fechadas sobre si mesmas, que não se comunicam entre si, fechadas sobre si mesmas, e que por acaso estão ajustadas umas às outras e constituem tudo que está aí, mas elas entre si não se comunicam. Pois é. Então a humanidade seria feita de mônadas também? Será que esta é a boa nova sobre a humanidade, no desejo de Deus, no desígnio de Deus? Uma humanidade feita só de indivíduos fechados sobre si mesmos, pensando em si mesmos, cuidando de si mesmo, e que se lasque o resto, não quer nem saber, não tem nada com isso. Uma sociedade cada vez mais fechada para afirmar simplesmente direitos individuais, também na família, direitos individuais, a todo custo, direitos individuais. Esquece o direito dos outros. No casamento, direito individual, meu. A esposa, não quer nem saber, meu direito. A esposa, é meu direito, mas é meu direito. E os filhos, mas meu direito. Está aí a consequência. Mas a boa nova da igreja é essa, a boa nova do evangelho é essa, simplesmente a afirmação exacerbada dos próprios direitos, dos direitos individuais. Não devemos antes estar olhando justamente para direitos fundamentais, que todos devemos reconhecer em todos e, portanto, nos ajustar a fim de poder ajudar todo mundo a ter respeitados os seus direitos, sim, mas no conjunto, formando família, pequena família, família grande, família da sociedade, família humanidade, família igreja. Enfim, a humanidade, no fundo, é uma grande família, e mais estamos vendo, justamente através da globalização, que é assim mesmo, que ninguém pode ficar sozinho, ninguém pode resolver sozinho. Interessante que na economia, na finança, no comércio, em vários ramos da cultura, isso vale como vale. A globalização, uns dependem dos outros e ninguém sozinho resolve. Mas quando se trata dessas questões mais fundamentais da pessoa humana, isso não vale mais, aí cada um por si. Este individualismo, o ponto de resumir, de concentrar tudo em cima da mônada, do indivíduo fechado sobre si mesmo. Então a família é importante para a pessoa. Aí a gente pode apelar para outros filósofos que dizem, sim, cada um vai ser não sozinho, mas em relação. Nós somos seres em relação a, e cada um se faz gente na medida que está com gente. Não é que não somos gente pela natureza, mas aí sim nos formamos gente. Se estamos convivendo com gente boa, nos formamos gente boa. Se estamos convivendo com gente malvada, a gente se forma gente malvada. E vai por aí. Quer dizer, nós somos seres de relação, onde nós podemos, nesta relação,
passar o que é bom e passar o que é ruim. E aí depende das escolhas. Pois bem, a família então é importante para a pessoa, para a comunidade humana. A comunidade humana. Para o próprio Estado. Interessante, né? Como o Estado, bem, o Estado é um ente anônimo, né? O Estado é o que dele fazemos, né? O que dele se faz, porque o Estado, enfim, tem os seus princípios, né? Finalmente, concretamente, o Estado é aquilo que a turma decide, né? Pois é, o Estado, cada vez mais, estamos percebendo, sob a força de pressões de vários tipos, está desmantelando a família. Está desmantelando a família. E o que colhe? O que colhe? Problemas. Pessoas abandonadas, pessoas sós, pessoas que precisam recorrer cada vez mais, né, ao Estado para serem suportadas, suporte, não suportadas no sentido, não, suporte, isto é, apoiadas, pessoas, afinal, desajustadas, né, e cada vez mais o Estado arruma problemas para si, na medida em que o Estado favorece o desmantelamento daquela pequena sociedade que é a família. O Estado colhe problemas para si. Ou então, se o Estado quer tudo para si, como está acontecendo com esse negócio dos planos de educação e em tantas outras coisas, o Estado quer assumir tudo para si e desautorizar as famílias, os pais, a cumprir os seus deveres. O que o Estado colhe? Bem, o Estado colhe uma sociedade cada vez mais massificada. O Estado, o que pode? O Estado não é pai nem mãe, ele impõe as coisas por lei para todos, e quem não cumpre vai para o cilindrão, ou então dá aquela confusão toda, né? Enquanto a família fosse bem apoiada, a família se fosse apoiada justamente pelo Estado, como deveria ser, segundo os princípios bons que regem, devem reger a sociedade. O princípio de subsidiariedade, cada um faça a sua parte, faça bem a sua parte. O Estado ajudasse a família a fazer bem a sua parte, a respeitasse a família. Quantos problemas a menos haveria? Certamente. Então, a família é importante para a sociedade. E é claro que a família é importante para a igreja. Mas se a igreja fala da família, da importância da família, não é em princípio, em primeiro lugar, porque isso é bom para a igreja. Não, é bom para a pessoa. É bom para a própria comunidade humana, independente da religião. É importante para a comunidade humana. Mas é evidente que para a própria igreja isso é fundamental. Por quê? A própria igreja se configura como família também e tira, né, da família como imagem, né, muito daquilo que a igreja precisa, quer, tende a ser, né? Igreja, família de Deus, igreja, comunidade de irmãos, né? Igreja, assim por diante, né? Portanto, que parte da própria noção de Deus Pai, da grande família de Jesus Cristo, nosso Senhor e irmão, né, de toda a humanidade, que nos conduz no dom do Espírito Santo, que é amor, que une, que promove tudo que é bom no coração desta família humana. Então, a própria igreja e a sua missão também se espelha muito na realidade daquilo que é ou deveria ser a família. E, por outro lado, como hoje eu falei na missa, a própria revelação de Deus. Se vocês olharem com atenção a Bíblia, está sempre misturado com família. Está sempre misturado com família. Deus se insere na realidade da família, da experiência humana, né? E todas as expressões da experiência humana acabam sendo, digamos assim, imagem para linguagem para a manifestação de Deus à humanidade, do que é Deus, para nós compreendermos quem é Deus, o que Deus quer de nós, como Deus se comunica, né? A linguagem da paternidade, né? Deus Pai se manifesta como mãe, e todas as qualidades do pai bom, né? Não do pai ruim, do pai bom, da mãe que é boa, né? Da mãe que é solícita. Deus Filho, a filiação, Jesus, o Filho, ele se relaciona com o Pai, e é justamente a imagem do que deve ser a relação religiosa nossa com Deus, filhos com o Pai.
não somos tomados do cabresto por uma série de coisas assim. Não. Jesus convida a sermos filhos. São Paulo fala, filhos do Filho. Portanto, a liberdade dos filhos de Deus, que por isso se sentem felizes por poderem fazer as coisas do agrado do Pai, não porque são impostos, não, na liberdade dos filhos. Né? O casamento, mas quantas imagens do casamento, das núpcias, da aliança, Abraão, a aliança de Deus com Abraão, né? A nova e eterna aliança, né? O banquete nupcial, até no fim da Bíblia, o banquete nupcial do Cordeiro, né? Quando justamente aquela visão grandiosa sobre o final dos tempos, né? Tempos escatológicos, né? Vem aquele convite, né? O Espírito diz à esposa, vem, é o convite, lá no começo do Apocalipse, o Espírito diz à esposa, vem. É o casamento, a imagem do casamento, a maneira hebraica, a noiva é introduzida na casa do noivo, vem, e aí começa a festa do casamento e se faz o rito do casamento. E depois, tantas coisas, né? Mesmo no final do Apocalipse, o final do Apocalipse termina numa ceia familiar, né? Numa ceia familiar, né? Eis que estou à porta e bato. Porta de quê? Uma casa. Se alguém abrir, eu entrarei, sentaremos juntos à mesa e cearemos juntos. E continua, cena de família. Portanto, a revelação de Deus se insere não como coisa intelectual apenas, mas como na experiência da vida da família, das realidades familiares, etc. Até aquilo que, né, é chocante, né, dizer, é fracasso, é também usado, né, por Deus como forma de se revelar. Vejam o profeta Oséias. O profeta Oséias tem uma história muito interessante. Um homem que tinha uma mulher que ele amava tremendamente e a mulher o traía. Pode ler lá. Né? E depois Deus diz, vai Oséias, toma essa mulher, volta, ama ela de novo. Mas como? Eu amo meu povo me é infiel, meu povo me abandonou. É como a mulher que traiu e abandonou o marido. Mas eu sou louco de amor por esse povo. Pai, diz é meu povo que eu amo. Né? Então, a própria vida do profeta Oséias se torna imagem justamente do Deus misericordioso, que perdoa, que é fiel à aliança, mesmo quando nós somos infiéis, humanidade. Né? Pois é, para dizer, a família, sim, a família, a realidade familiar é importante para a igreja, é importante para Deus. Né? Importante para Deus. Senão Deus não teria suscitado. Deus não fez nada sem sentido. Não fez nada sem sentido. Por isso mesmo, também nessas discussões de gênero, nós devemos, se alguns olham a partir de um olhar de ideologia. Ideologia não é ciência. Não é ciência. É querer afirmar as coisas na marra, a partir, naturalmente, de certos interesses. Ora, por que nós não podemos afirmar a partir da fé? A partir da fé que nós temos e onde se diz lá no começo, depois que criou todas as coisas, criou também o homem e a mulher. Aliás, a Bíblia fala uma palavra que para nós, em língua portuguesa, a gente não usa, né? Mas de fato o original é esse: macho e fêmea os criou, masculino e feminino os criou. E depois disse: crescei, multiplicai-vos, etc, tal. Deus viu que era muito bom assim. Olha lá. Deus viu que assim era muito bom. Pois é. Deus não faz as coisas por engano. Se Deus faz as coisas, faz com sentido. Fez assim, está muito bom. Vamos dizer que não, está errado, aí cada um faz como quer, cada um acha que quer, que não quer, põe na cabeça se quer. Se alguns acham assim, nós vemos as coisas diferentemente, e segundo a natureza nós temos base na ciência e na antropologia. Não tem a distinção entre homem e mulher? Não tem exatamente isso, não é só no corpo físico, mas é toda a pessoa que é masculina e feminina? Pois é. Agora, se na educação, na bandalheira, por aí se faz outra coisa, bem, isso não é que Deus quis. Né?
Isso não diz lá, Deus viu que assim estava bom. Não, não. A Bíblia diz em várias partes, assim não está bom, não. São Paulo que lá para diante diz, olha, quem faz essas coisas não tem parte com Deus. Não foi assim que Deus quis. Assim não está bom. Pois bem, a família, a realidade familiar é importante justamente para a comunicação da boa nova, da revelação do Deus que ama a humanidade, do Deus que se insere na nossa vida, do Deus que justamente nos acompanha, e nos quer vivendo mais, viver justamente na perfeição daquilo que desde agora já colocou no nosso coração. Papa Bento XVI, vocês leram a encíclica, a primeira dele, Deus Caritas Est, Deus é caridade, Deus é amor. E aí o Papa fala do amor humano, amor esponsal, amor sexual. Sim, o Papa fala disso. Isso também tem a ver com Deus. Isso também tem a ver com Deus. Deus colocou justamente na natureza, sim, e na dimensão sexual do homem e da mulher, uma dimensão do seu amor. O Papa diz, isso é um dos graus do amor. São vários graus. Tem um grau do amor que é o amor totalmente doado, desapegado, sem compensação, porque afinal tem formas de amar que sempre tem uma certa busca também de compensação, e assim é o amor também matrimonial, claro que sim, mas não por isso é ruim, só se é desonesto, mas se no casal, claro que é bom. Pois bem, Papa Bento XVI, justamente nessa encíclica sobre o amor, caridade, Deus Caritas Est, o amor, a caridade da essência de Deus. Deus nos dá a possibilidade de muitas maneiras já experimentar e também participar e manifestar o amor colocado em nossos corações e em nossa natureza. Nós somos feitos para amar, e sem amar nós estaremos sempre insatisfeitos. Somos feitos para, sem isso somos insatisfeitos, feitos pela metade, feitos insuficientemente. Naturalmente que, como eu falei, o Papa Bento XVI coloca os vários graus, do amor até o amor inteiramente doado até a última gota do sangue, como foi de Cristo na cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Bem, dito isso, eu gostaria de entrar um pouco com vocês no tema do instrumento de trabalho. Naturalmente, depois vocês podem baixar, podem comprar, ler, com aconselho sim, para aí vocês terem já em mãos. Eu tenho aqui uma cópia impressa, mas que ainda era, digamos, não a publicada. Então, essa não é o caso de estar repartindo, mas vocês acham na internet já aquela que é oficial. Pois bem, eu vou passar um pouco os grandes pontos do instrumento de trabalho, para perceberem onde estão as questões, isto é, as grandes questões que vão ser tratadas relativas à família, porque aqui é preciso estar atentos, não se deixar levar simplesmente por um jogo de fazer a cabeça, de fazer a opinião, de plantar um assunto, de querer fazer a pauta. Tem já movimentos, e pressões para fazer a pauta no sínodo, fazer a pauta não só dos bispos e de quem vai participar do sínodo, mas até do Papa. Estão fazendo a pauta para o Papa vai dizer, o Papa vai. Deixa ele dizer primeiro, antes que ele diga, não vai dizer que o Papa vai dizer, mas para dizer o Papa tem que dizer. No fundo é isso, é uma forma de pressão. O Papa tem que dizer. Calma, Papa, deixa ele falar primeiro. Não comece a dizer antes que ele diga aquilo que o Papa eventualmente depois nem vai dizer. Se ele depois não disser, vai dizer, o Papa não disse por quê, porque acha um monte de desculpa, e fica muito mal, vai dizer, não, o Papa não disse porque a turma lá, os conservadores, porque isso, porque aquilo, não deixaram o Papa falar. Acho que o Papa é grandinho, o Papa é adulto para não se deixar pressionar e tem convicções bastantes para não simplesmente se tornar um joguete de pressões internas, mas está acontecendo isso. Já na Assembleia do ano passado havia esta vontade de pautar a opinião pública e também os sinodais.
E quais foram os assuntos mais marcantes para pautar ano passado? Diga lá. Segundas uniões e comunhão aos recasados. Um assunto, né, que naturalmente vai ter, mas é o único, é o mais importante. Outro assunto. Batismo de crianças adotadas por duplas, né, homossexuais. Sim, nem tanto, mas isso também apareceu. Mas tem mais coisas. Podem falar com coragem, sim. Casamento gay, sim, era uma pauta também essa, e vai ser este ano, claro que sim. Podem falar, está aí, está na pauta, né? Bem, esse está na pauta, mas não creio que tanto se pautou isso, não. Estou dizendo o que grupos de pressão ou de imprensa tentaram pautar, né? Não de dentro do sino, de fora. Porque se diz, olha, tem um sínodo que é feito lá, justamente na Assembleia, e outro sínodo que é feito fora, né? Que é feito no debate da opinião pública. Então, esse debate na opinião pública muitas vezes não tem nada a ver com o que está se debatendo lá dentro, né? Mas na grande opinião pública fica parecendo que aquilo que os jornais disseram é isto, este é o sínodo. Então vamos com calma. Por isso mesmo que eu sugiro sempre, pessoal, vamos aos documentos. O que está escrito lá? O que foi dito? O que diz o documento? Eu acho que é muito importante para o nosso referencial, nosso senso crítico, para a gente ter parâmetros, afinal. A gente simplesmente vai pelo que disse, porque o jornal disse que disse. Os jornais, em geral, não afirmam, porque se de repente eles afirmam certas coisas, vai ter processo contra o jornal. Então o jornal diz assim, teria dito, disse que disse, uma fonte não revelada, e eu tenho o direito de não revelar a fonte, pronto, fica a fofoca no ar, né? Mas vão plantando o assunto. Então, vamos ao documento. Leiam o instrumento de trabalho. No instrumento de trabalho, como primeira parte, vai se retomar aquilo que foi praticamente trabalhado no passado, né? A maneira de um ver, uma síntese do ver, né? E aí entra muito das contribuições que, através dos questionários, foram enviadas para a Secretaria do Sínodo antes da elaboração do instrumento de trabalho. Esse grande ver, olha de novo, a família dentro dos desafios que hoje ela enfrenta no mundo de hoje e, por exemplo, o contexto cultural hoje não é favorável à família. Contexto antropológico. Pergunto, por que o negócio antropológico isso é tão importante? Sim. A antropologia é a filosofia. O que é isso? É a visão que você tem do ser humano. A visão que você tem do ser humano vai se traduzir depois do jeito que se quer afirmar o casamento, do jeito que se quer afirmar também a paternidade e maternidade, pode abortar, não pode abortar, pode fazer eutanásia, não pode fazer, isso do jeito que a gente compreende o homem. Ora, se a gente compreende o ser humano simplesmente como um sujeito ou uma espécie útil a outros sujeitos, então é claro, os outros sujeitos que querem tirar a utilidade do ser humano, então esse sujeito aqui não é útil não, cai fora, mata, para quê? Está gastando, não é útil, não produz, gasta. Esses dias andou girando aí pelos WhatsApp um filme bem interessante nesse sentido, né? Não sei se alguém viu, de vez em quando partilham umas coisas muito interessantes e bem criativas, né? Então chegava sujeito, funcionário público na casa de um, muito real a cena, né? É claro que era o funcionário estava fazendo uma encenação, mas a pessoa que ele visitou era um aposentado, um senhor lá, um operário, né, muito simples, né, e esse, pelo jeito, foi pego de surpresa nesse filminho. Então ele dizia, o senhor é fulano de tal? Sou. O seu documento é esse, sua identidade? Sou. O seu RG, seu CPF é? Sou. Mas como é que você tem meus documentos? Não importa, o senhor trabalhou tanto, trabalhei. O senhor tem tanto desempenho. Bom, foi fazendo as entrevistas assim, o homem cada vez mais irritado, como é que ele tem os meus dados? Né? Daí ele dizia, eu estou aqui para lhe comunicar, então, que o senhor já passou do seu tempo.
né? Já passou o seu tempo, né? Agora o senhor não é mais útil à sociedade, vai. Depois, então estou comunicando ao senhor que o senhor deve comprar 3 metros de lenha boa, certificada e tal, e levar lá no crematório da Vila Alpina, né? Fica cada vez mais assustado, pobre coitado, e o outro lá muito secamente, muito tranquilamente vai comunicando o que a sociedade decidiu sobre o coitado aposentado, né? Ele não é mais útil, não produz mais, ele só gasta, ele não serve mais, a sociedade decidiu que ele deve ser cremado, né? E ainda deve pagar a lenha, levar a lenha, tem que pôr um saco plástico tal e tal, direitinho, que se compra lá, leva lá, tal horário, o senhor compareça lá. Pois é, essa é uma filosofia que está por trás, isto é, uma certa visão antropológica do ser humano, uma forma como a sociedade se organiza, como a sociedade põe as suas metas e passa por cima do ser humano, que é simplesmente algo útil. Ora, o ser humano nunca é objeto. O ser humano, isso é outra visão antropológica, o ser humano sempre tem uma dignidade pessoal, não simplesmente uma dignidade que vale enquanto ele pode ser bom, útil para os outros. Por isso que, por exemplo, nós, a igreja, está aí batendo nessa tecla. O ser humano sempre mantém a sua dignidade, mesmo quando socialmente aperte. Então, quando é um criminoso, um assassino, um danado estuprador, vai para a cadeia. Sim, tem que ir para a cadeia, mas não perde a sua humana dignidade. Ele é um ser humano. Por isso, a sociedade que humana quer ser, e digna quer ser, deve nele também respeitar a dignidade. A sociedade digna não pode ser colocada no nível do criminoso. Por isso, é a dignidade humana. Jesus é o primeiro que disse: olha, eu estive preso. Não discutiu por que está preso, se era traficante, estuprador ou tal, quem está preso. Você foi me ver. Era eu. Obrigado. Foi a mim que você fez isso. Pois é, então, são visões humanas, de antropologia. Quem é o ser humano? E isso é muito importante. Portanto, a cultura de hoje está numa confusão a respeito do homem, do ser humano, uma confusão antropológica tremenda. E, claro, que isso não favorece a família, não favorece o casamento, não favorece. Para começar, nessa visão, isso vai aparecer num outro contexto socioeconômico, A família, hoje, no contexto socioeconômico, não é favorável à família. Por que tanto jovem no caso? Porque acha que o casamento já não é mais e tal e tal? Muitos talvez, mas muitos não casam. Porque, olha, está difícil arrumar casa, para ter uma condição para sustentar a casa, família. Está difícil, não consegue ter um emprego adequado, e assim por diante. Então se arranja de um jeito ou de outro, porque da forma como deveria ser, está difícil. Então o contexto socioeconômico não favorece a família. Outro ponto que vai tratar, que faz parte do ver, a família e as periferias. Tantas situações de periferia, entre aspas, o Papa Francisco gosta de usar o conceito de periferia. A igreja tem que ir às periferias, não significa simplesmente na periferia geográfica, embora também, mas tem tantas periferias humanas, sociais, eclesiais, econômicas, as periferias em que se encontram tantas famílias e situações familiares e que precisam de inclusão. Aí temos as situações de doença, de abandono, de pessoas com problemas, afinal, que estão lá, muitas vezes, abandonadas a si, precisam justamente ser incluídos. Quem está carregando, quem consegue carregar, o faz com grande generosidade, mas já não aguenta mais. Então temos essa situação, a família que precisa da inclusão, a família que está cada vez mais empurrada para as periferias, justamente numa mentalidade antropológico-cultural cada vez mais individualista, de mônadas. Família é a afetividade, a vida. Então todas as problemáticas relacionadas a estas questões vão voltar neste ano, mas praticamente numa primeira parte que retoma o ver. Depois, segunda parte, já vai diretamente à vocação da família. O tema deste ano, vocação, missão da família na igreja, no mundo contemporâneo.
Portanto, a vocação da família, bom, onde que nós vamos ver? Vamos ver, enfim, afinal, para que a família? Isso é simplesmente criatura humana, vocação humana, ou é uma vocação que tem algo a ver com o projeto de Deus? Então, vai se falar da pedagogia divina manifestada na vocação ao casamento e à família. Família é a vida da igreja. A vocação da família é em relação à igreja, a vida da igreja. Tanta coisa para dizer aqui. Vocação da família no caminho para a plenitude. A vocação da família não é simplesmente alguma coisa para parar aqui, mas é uma vocação para o crescimento, amadurecimento, para um caminho que vai para a plenitude. Interessante colocar isso na perspectiva do casamento, desde logo. O casamento não pode ser o dia mais importante da vida do casal. Quantas vezes se diz isso? O dia mais importante da vida do casal. É um momento importante no caminho que vai crescendo, Porque se for o dia mais importante, o que vem depois? Só pode ser menos importante. E vai caindo até cair os pedaços. Então, a dinâmica precisa ser justamente essa. Não, estamos a caminho. Esta é uma etapa importante. Neste momento do casamento, nós selamos justamente o compromisso, colocamos nossa vida na mão de Deus e tocamos em frente. E haverá tantos momentos importantes até o fim da vida, até chegar o grande momento de participar do banquete nupcial do Cordeiro, na escatologia, da vida eterna. Embora Jesus diga que lá no céu não haverá mais casamento, não importa, mas no céu é um grande banquete nupcial, é a festa onde não tem mais casamento, marido e mulher, pai e filho, não, é a grande família humana na alegria da casa do Pai. Terceira parte do instrumento de trabalho trata da missão, vocação e missão da família. Então, a terceira, da missão da família, hoje. Então, a igreja fala, a família em relação à evangelização, evidente que essa temática está também inserida na grande chave da nova evangelização, não há dúvida. A família é importante justamente para este mutirão que a igreja está fazendo, da renovação, da evangelização, da transmissão da fé, de comunicar novamente ao mundo a boa nova, de comunicar para frente a herança espiritual dos cristãos, dos católicos, da igreja, que nós recebemos. É um mutirão da nova evangelização. A família desempenha um papel fundamental na evangelização e, portanto, na nova evangelização. Outro tópico vai ser a família e a formação das pessoas. Somente já o próprio casal que se compreende, depois com os filhos. A família tem uma missão formadora de pessoas. Já a Familiares Consórcio definia a família como, eu agora não lembro tudo, mas um dos elementos dizia ela formadora de pessoas. Alguém lembra justamente, tem três momentos. Alguém lembra? Diga alto. E formadora de pessoas. Isso. Então, justamente, estão aí. Promotora do desenvolvimento humano, social, família importante, a pessoa para a sociedade. Depois, educadora na fé, família e igreja, é importante para a igreja. E família formadora de pessoas. Não forma pessoas simplesmente para a igreja, não, forma pessoas para a comunidade humana, formadora de pessoas. Isso. Vai se retomar isso também nesta Assembleia. Depois, a família e o acompanhamento eclesial, nessa dimensão da missão. A igreja que entende que tem sim uma missão em relação à família, e por isso ela não está de intrusa nesse tema, Não, a igreja tem a missão de lembrar ao mundo aquilo que é do plano de Deus. O que é do plano de Deus é a boa nova para o mundo, é aquilo que justamente é bom para o mundo, porque Deus viu que era bom. Nós não podemos concordar com quem
destrói aquilo que Deus viu que era bom. Está aqui também a encíclica, a última do Papa, né? Laudato Si, Deus seja louvado pela natureza, né? Então não é uma encíclica sobre ecologia, porque o Papa é verde agora, é ecologista, não tem nada disso. Antes de tudo tem esse reconhecimento na fé. Deus viu que era bom o que fez. Então a igreja não pode ficar ausente e simplesmente vendo que aquilo que Deus fez bom não está sendo bem usado, está sendo inclusive estragado e posto em risco, né? Então, fazer mau uso da criação é desrespeito a Deus antes de tudo. Então, é papel da igreja também em relação à família. Deus viu que era bom? Pois é. A igreja não pode concordar quando a família é estragada, desmantelada, desrespeitada, destruída e assim por diante, mas colocar a boa nova da família. Deus viu que era bom, então vamos lá, né? A igreja tem esse papel de acompanhar a família e anunciar sempre de novo. Aí entra a missão da família. No mundo de hoje, da igreja, entra também a questão da procriação, da fecundidade, da educação. Ixi, um capítulo sem tamanho, né? Em relação à missão da família, né? Pois bem, existem, eu estou terminando, quando tenho, está no fim já, né? Já está no fim, então vou terminar. Olha, expectativas criadas já em relação ao sínodo, que a gente precisa ir um pouco devagar, já foram elencados alguns aqui, porque se a gente aposta todas as fichas, a gente depois vai ver, não é por aí que foi, a gente fica decepcionado, o sínodo não foi nada, não valeu, né? Não trouxe nada de bom, porque não aprovou o aborto. Mas tem aí querendo que o sínodo diga sim ao aborto. O sínodo não aprovou o divórcio. Em campanha para dizer que o sínodo tem que dizer sim ao divórcio, né? Porque o sínodo não aprovou o casamento gay. Calma. A igreja procura olhar as situações, e essa atitude do Papa Francisco, né? Procura ir ao encontro da pessoa, nas suas necessidades, ver o que, de fato, a igreja, eventualmente, ao longo do tempo, foi, digamos, organizando no seu aparato, digamos assim, organizativo, pastoral, no direito canônico, que pode ser mudado. Agora, para ajudar as pessoas, e antes de tudo que a pessoa seja sempre acolhida, agora a igreja dizer aquilo que é da sua doutrina não é mais, pode tirar o cavalinho da chuva, não vai acontecer. A igreja não vai se desdizer assim, naquilo que é doutrinal. Agora, aquilo que é pastoral, aquilo que é trato, isso sem dúvida pode haver evoluções, porque o trato pastoral leva em conta tantas coisas, mas a afirmação de fé, a afirmação doutrinal, e a indissolubilidade, fidelidade, a unidade do matrimônio, faz parte da essência do matrimônio, é doutrina, é fé sobre o matrimônio cristão. Isso a igreja não vai mudar. Agora, como melhor acolher os casais que já se encontram nessa situação, que não conseguiram levar o casamento avante, que, enfim, arruar a vida de outro modo? Bem, são pessoas que não podem ser excluídas, expulsas, tratadas mal, mas, de toda maneira, com aquele realismo que é coerente com a fé. Bom, tantas coisas ali vão se dizer, certamente, mas não criemos expectativas irreais. É inútil, porque assim a gente acaba endereçando o navio, né, para um beco sem saída, para um meio de recifes e escolhos, e o navio fura, né, não vai para frente, né, afunda. Não, a temática familiar é muito ampla e há muita questão. E também temos que estar atentos para não embarcar facilmente em chavões, né? Por exemplo, está se dizendo, agora a igreja vai batizar filhos de mães solteiras, o Papa está pedindo para acolher os homossexuais. Ué, batizar filhos de mães solteiras, o Papa está dizendo sim, para continuar a fazer, porque já se está fazendo. Se alguém não está fazendo, precisa fazer, naturalmente olhando situações várias, né? Homossexuais, acolher, mas o que você quer dizer com acolher? Acolher é dizer, está tudo 10? Uma coisa é acolher a pessoa, como Jesus acolheu a pecadora, acolheu todo mundo, acolheu o soldado romano, que vimos hoje de manhã,
né? Mas também aqueles que ele precisava dizer, olha, meu filho, vai, não peques mais, né? Muda de vida, gente, né? Tudo bem, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas não peques mais, né? Quer dizer, Jesus não passou panos quentes, simplesmente foi mantendo, acolhendo as pessoas, evidentemente, mas orientando-os para uma mudança de vida. Então, certos chavões que se vão dizendo, eles não são coerentes com aquilo que a igreja já vem fazendo. Ou vocês conhecem algum bispo ou padre que está domingo de manhã na porta da igreja, ele vai pedindo a ficha de cada um, escuta, está casado, bonitinho? Não, pode entrar. Você não está casado, está convivendo? Não pode entrar na igreja. Você não é gay, não pode entrar. Você é gay? Não pode entrar. Alguém conhece alguma igreja onde se faz isso? Na entrada da igreja, todos são acolhidos, todos podem entrar, né? Isso não significa que a partir disso tudo é 10. Não, na igreja todos somos primeiramente chamados a um ato de fé, né? Não a afirmação individualista, a reconhecimento de Deus antes de tudo. Segundo, né? Na igreja todos somos convidados a dizer, Senhor, perdoa-me, sou um pecador, ajuda-me, Senhor, né? E assim por diante, né? A igreja não é a comunidade dos santos aqui na terra, embora graças a Deus tenha tantos santos. A igreja dos pecadores que caminham para a santidade, todos, oxalá caminhássemos, né? Então é o convite, é um caminho, todos. Então o fato de alguns ainda não serem admitidos os sacramentos não significa exclusão da igreja. Eles estão sendo convidados a fazer os passos num caminho, não são excomungados, né? Também a respeito de padres que deixaram o ministério, né? E a igreja deu a eles a dispensa. Então, tanto vezes foi expulso da igreja. Quem expulsou quem da igreja? Só se alguém realmente, como tem acontecido algumas vezes, incorre em excomunhão por sua conta, então, claro, é ele que incorre em excomunhão. O que a igreja tem que fazer é simplesmente dizer, meu filho, você se colocou fora da comunhão da igreja. E também diz a todos, gente, menino aqui está fora da comunhão da igreja. Mas não é que a igreja expulsou, ele se coloca fora da comunhão da igreja com certas atitudes, né? Então, a igreja não é uma igreja que expulsa, que condena, não. Isso são chavões cheios de preconceitos, eventualmente, infelizmente, talvez também a partir de certas experiências ruins que as pessoas têm. Mas é sempre preciso também distinguir de que púlpito vem a pregação. Então, muitas vezes se escreve, se fala, escuta, quem é? Não se escrever bem, o cara nem é católico, é um afiado inimigo da igreja. Então, não perde a ocasião de poder dizer um monte de coisas contra a igreja com toda a falsidade, porque tem o microfone na mão, porque tem a pena na mão, tem um jornal na mão, e assim por diante, né? Então, a gente sempre tem que ter também o espírito crítico, se escutar. Quem é que está falando? Quem ele é? Qual é o púlpito dele? De que púlpito ele está falando, né? Gente, eu já estourei o tempo. Obrigado pela paciência.